Olá, como vai você nesta manhã? Espero que esteja cheio de esperança, porque cada manhã é uma manhã de esperança, não é? Aquele que crê em Cristo, aquele que se renova a cada amanhecer, ele, mesmo que ele amanheça abatido, triste, amargurado de vida, de alma, basta olhar para o céu e dizer: Mestre, olhe para mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Olha para o meu ser, que já não consigo mais andar, não consigo mais falar, não consigo mais enxergar as promessas que o Senhor tem para mim e para minha vida. Mesmo que você tenha amanhecido dessa forma, quando você se prostra, quando você olha para o céu, você não precisa nem abrir a sua boca. Você só precisa olhar e ver que lá no alto existe um ser tão grande, um ser tão maravilhoso, que ele nos purifica, aí ele nos renova, ele nos levanta, com sua destra nos sustenta. Porque quem tem esperança em Cristo, ele é sustentado todos os dias, em todos os sentidos. Ele é o sustento da alma, do espírito. Quem tem Jesus Cristo como seu Salvador, está sempre cheio. Sempre, quando alguém nos procura sedento, através de uma palavra, e mesmo que ele esteja sentindo algo dentro do seu coração, ele se enche do Espírito e fala do amor de Deus, porque isso está cheio. Quando nós levamos a água e o pão da vida para uma alma sedenta, está cheio do Espírito. Mesmo que às vezes por dentro a nossa alma esteja pedindo socorro, mas a hora que abrimos nossa boca e falamos do amor do Mestre e do Messias, tudo em nós se renova, tudo é transformado. A tristeza é transformada em alegria, a fome é transformada em abundância, a dor é transformada em bálsamo, porque o Senhor, Ele é o bálsamo, Ele é o nosso hospital, não é assim? Quem tem dor não procura o hospital. Eu sou uma ovelha diferente. Na minha casa não tem remédio, tem só ervas, né? Porque eu amo as plantas. Mas remédio, eu ganhei uma caixa de remédio, tem um ano e meio. Um ano e meio. Eu não abri, ela tá lá. Sabe por quê? Porque eu disse: eu não vou tomar esse remédio, não. Ele não é pra mim. Eu vou até o hospital. Aí eu pego, né? Me encho e vou pro hospital. Mas meu hospital é diferente. Meu hospital é lá em cima, nos ares. Primeiro, segundo e terceiro céu. Porque Deus domina o primeiro, é dominador do primeiro, segundo e do terceiro céu. E quem se aproxima desse céu, ele não volta vazio não, meu irmão. Minha irmã, volta não. Mesmo que você esteja sentindo dor, gemendo, as dores sejam intensas, insuportável. Ultrapassou o primeiro, segundo e terceiro céu, porque você pode ultrapassar. Pode? Como assim, minha irmã? Pode? Podemos, sabe como? Quando a gente faz assim, tá vendo essa gravura? Essa gravura significa uma mulher se banhando de águas cristalinas. Sobre ela está descendo uma água transparente, que está purificando ela, lavando a alma dela. Então é assim que a gente ultrapassa o primeiro, o segundo e o terceiro céu. É dessa forma. Sim. Faça diferente hoje. Ultrapasse o primeiro, o segundo e a terceira dimensão. Que quando você quando você retornar para a terra, para o seu posto, seja lá ele qual for, importante ou menos importante, você vai ver que você não volta da mesma forma, você não volta vazia, você volta cheia, purificada, transformada. Aí você é curada de depressão, é curada do vício. Todos os males o Senhor cura, porque Ele cravou na cruz todas as nossas dores. Ele deixou no madeiro toda a nossa enfermidade.
E assim nós progredimos, porque progresso não é só um progresso financeiro, porque não adianta nada você progredir, você ser próspero, mas vai deitar, é um tormento, se levanta é outro tormento, ao meio-dia é outro tormento, a sua vida é um eterno tormento. Então o que adianta tanto dinheiro, tanta riqueza, tanta prosperidade de dinheiro, mas a sua alma mesmo, ela é miserável. Então não pode ter só prosperidade de dinheiro, a prosperidade é em todas as áreas da nossa vida. A prosperidade tem que ser completa, porque se só for o dinheiro, você sacia só o seu ego, não é? Mas dentro sempre faltará algo, há sempre um tormento. E esse tormento, ele só é tirado das nossas vidas quando ultrapassamos a primeira dimensão, a segunda e a terceira. Aí voltamos ao nosso posto, seja lá o posto de uma doméstica, de uma enfermeira, de um médico, do empresário de sucesso, de um jogador de sucesso, de uma cantora gospel, de um morador de rua, de uma criança. Não importa qual é o teu posto, porque também as crianças também vão à primeira, segunda e terceira dimensão. Basta seus pais ensinar, porque muitas vezes os pais ensinam, né, tudo errado para os seus filhos. Aí quer que os filhos cresçam, filhos obedientes, filhos honestos, filhos, né, trabalhador, próspero. Mas ele não ensina para o seu filho, desde pequeno, de criancinha, como é quem entra na primeira, segunda e terceira dimensão. Então, vamos, meu irmão, minha irmã, vamos para a mensagem de hoje. Se você gostou da reflexão, assine o meu canal Eli Marie, Marie com 2R e Y, e Eli com 2L e Y. Vai lá no YouTube, assine, dê o seu joinha, deixe o seu like, deixe um comentário de onde você está falando, se é fora do Brasil ou no Brasil, seja lá qual for o seu estado, deixe gravado lá uma mensagem para edificar o meu canal, para que eu também esteja orando, porque eu tenho essa prática de passar 2 horas e meia com o mestre no jardim todos os dias, orando por você que vai ouvir essa mensagem. Então vamos para a palavra de hoje. A palavra de hoje está no livro de Tito, a Tito, no capítulo 1, versículo 6, que diz assim: aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, nem de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Então eu lendo aqui para você, o 8, ele diz assim: mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, para que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Quem são os contradizentes? Contradizentes são os ímpios que não conhecem, aqueles que não conhecem a Deus, os ateus, que eles não conhecem a Deus e não acreditam que Deus existe.
que tem eternidade. Eles falam que Deus é a ciência, mas eles são tão nécios, né? Porque eles dizem nas faculdades, eu sempre vejo eles dizerem que Deus não existe, que existe é a ciência. Mas eles são nécios, tão tapados, estão lá como doutores da lei, mestre, né, formado, acadêmico. Mas uma simples jumentinha vem dizer nessa manhã para eles que eles estão certos. Irmã, eles estão certos? Por que não? Me responde aí, meu irmão e minha irmã. O nosso Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, dominador do céu e da terra, primeiro, segundo e terceiro céu, ele não é a ciência? Quem foi que deu sabedoria para o homem inventar o avião, inventar a energia elétrica, inventar a internet, os médicos que são doutores? Quem foi que deu a ciência para o homem para inventar a televisão, o telefone celular, o rádio? Quem foi que deu a ciência para o homem? Então, meu irmão, ele é a própria ciência. Como não? Deus é a ciência, com certeza. Até esse pouquinho que ele me dá toda manhã, essa ciência, a palavra, quem me está me dando é a ciência. A ciência é Deus. É Deus que me capacita. Cada palavra revelada aqui na Bíblia, quem revela é a ciência. O nosso poderoso Deus. Então ele diz aqui, o próprio Deus diz, porque há muitos desordenados, faladores vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, porque são profeta, são bispo, são pastores, apóstolos, bispa, homens que governam igrejas, estão na sã doutrina, a doutrina da igreja, mas não é a doutrina de Deus, é a doutrina da igreja. A doutrina da igreja é aquela que te leva a confiar no homem, a confiar no bispo, te leva a confiar na pastora, no pastor, no presbítero. Você não tem que ter essa prática, você tem que ter a ciência. A ciência que é Deus, a Bíblia, a palavra revelada. Então, quando nós temos a palavra revelada, os falsos pastores, os falsos doutores, ele não nos engana mais. Por exemplo, meu irmão, se você vai para a igreja, ele diz aqui, ó, aquele que for irrepreensível, marido de mulher, que tenha filhos e filhas, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso e torpe ganância. Porque muitas vezes você está na condição de pastor, mas você espanca seu filho, você espanca sua esposa. Então você não é apto a ter esse título de pastor. Você tem que pegar o seu título de pastor, rasgar e ir para o banco. Aprender com a jumentinha, porque até uma jumentinha sabe. Minha irmã, que conversa é assim? A jumentinha, você já viu a jumentinha, o cachorrinho, o gatinho, quando ele para, você já viu ele espancar seu filhote? Ele passa o dia inteirinho lambendo, dando banho, né? Ai, de quem chegar perto daquela cria. Ele é capaz de rasgar o braço, a mão de quem se aproxima, não é assim? Então, uma jumentinha é muito mais apto de conduzir uma nação do que você, pastor. Pastor falso, que tem doutrina de igreja, é lobo, cobiço, tem ganância, é torpe, é ganancioso, cobiçoso, soberbo, iracundo, dado ao vinho, espancador, torpe. Tudo isso, se você está nessa condição, você não é apto a conduzir uma igreja. Vá para o banco. Vá para o banco, porque a jumentinha vai falar com você. Porque até a jumentinha é muito mais apta de falar com as ovelhas do que o próprio bispo. Bispo, bispa, obreiro, levita. Seja qual for o cargo que você tenha. Se você tem essa prática, abandone a sua Bíblia.
Abandone a sua Bíblia no altar, no púlpito. Coloque ela debaixo do braço e vá para o banco. Volte para o banco, pegue a senha. Muitas das vezes a senha, olha, ela tem milhares e milhares na sua frente. Então se conserte. Se conserte agora mesmo, porque Deus está a ponto de te vomitar. Você está vendo essa pandemia que está no mundo? É por causa dos falsos pastores, é por causa da idolatria, é por causa da falsa doutrina, é por causa da ganância, dos cobiçosos, do beberrão de vinho, dos espancadores. Essa pandemia é uma peneira na terra. O Deus está peneirando o homem está sendo peneirado. Então você que está na prática do cobiçoso, do iracundo, do soberbo, do espancador, do top, da ganância, vá pro banco. Não sou eu que estou mandando, não. Sabe por que não sou eu? Porque eu estou aqui há 2 horas pedindo a ciência, a palavra. E quando ele me revela a palavra, ele esclarece. E o que ele está esclarecendo hoje é que ele não se agrada das suas práticas, porque você não serve como pastor, porque você está arrancando a lã da ovelha, você está ensinando as ovelhas a andar errado, você está ensinando as ovelhas a andar por caminhos diferentes, cobiçoso. Olha, ovelha, olha, ovelhinha, estou falando com você. O mestre fala com você. Olha, ovelhinha, quando você chegar na igreja com uma perninha quebrada, dolorida, e seu pastor não olhar para você, vire as costas e vai embora. Procure outro pastor, outra casa de oração. Sabe por quê? Porque esse aí não é pastor de ovelha, é um pastor de lobo. Ele é um lobo, ele está ali no altar para te devorar. Ovelhinha, quando você vê um pastor gordo demais, que entra na igreja, graça e paz, e não dá a mão para o servo que está ali naquela cadeira, precisando apenas de um olhar. Basta um olhar do pastor, da pastora, para aquela ovelhinha se sentir amada. Mas ele entra com o rosto, só falta quebrar o pescoço para trás, ficar troncho, sabe por quê? Para não olhar para sua cara. Para ele não dar uma palavra de conforto, sabe por quê? Porque ele não tem. Ele não tem palavra de conforto nem para ele mesmo. Que se ele tivesse palavra de conforto para ele mesmo, ele não estaria nessas condições, enganando as ovelhas e a si próprio, porque ele está enganando a si próprio. Ele está naquele altar, mas ele não vai alcançar a face de Cristo. Ele não vai ter salvação. Ele vai carregar um povo junto com ele. Abra teus olhos, meu irmão, minha irmã, você que vai para a igreja, o seu pastor está gordo, o seu pastor entra na igreja e não dá a paz do Senhor, não pega na sua mão, não cumprimenta. Sai da Babilônia, povo meu, é Babilônia. É lobo devoradores que estão devorando as ovelhas. Sabe por que o fracasso da igreja? Sabe por que muitas almas não se convertem? Por causa dos falsos profetas, dos falsos pastores, que só sabem enganar, prometer aquilo que não pode dar. Ele fica pregando lá no púlpito, fazendo tudo isso que foi pregado aqui, ó, tudo que está relatado aqui dentro desse vídeo, eles estão fazendo no altar, mas você não recebe. Sabe por que não recebe? Porque ele diz: aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos e filhas fiéis, e não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Se eles estão lá no púlpito dessa forma e se enquadram em tudo que foi relatado, são desobedientes. Ele não está apto a te dar uma promessa, a entregar as promessas. Ele não está apto a pregar para você, meu irmão. Mas você também é culpado, sabe por quê? Porque você vê um vídeo como esse, porque tem uma jumenta falando, porque a jumenta fala. A jumenta de Balaão falou? Não, diferente hoje em dia. Jumenta fala. Jumenta está aqui falando. Abra o olho. Presta bem atenção no andar do seu pastor, no andar da sua pastora. Tem mulheres de pastor abandonando os maridos e são apontadas porque separou do marido. E o marido está lá no púlpito chorando. Minha esposa foi embora, infiel. Mas será mesmo? Será mesmo que ela foi embora porque ela é infiel? Ou porque você não cumpre a sua parte? Parte de marido amável,
Marido zeloso, marido que cuida da sua família, dos seus filhos. Pastor, se conserta, pastor. Sai do púlpito. Sai do púlpito porque você está sendo... Tem 7 olhos olhando para você, 7 espíritos. Você está pensando que vai continuar desse jeito? Que vai continuar dessa forma, engordando, engordando? Você vai explodir, mas sabe aonde? Na sinagoga de Satanás. Porque lá é o lugar de pastores falsos. Lá é lugar de pastores gordos, cobiçosos, ao vinho, que bebe, iracundo, ganancioso, espancador, torpe, andando na ganância, principalmente a prática da ganância. Você só prega só Malaquias 3:10, o homem rouba a Deus. Vai pregar o livro de Daniel, vai pregar o livro de Apocalipse, livro lindo, precioso. Lá ele ensina as ovelhas como é que se aproxima do reino. Vai pregar Daniel. Será que você sabe pregar o livro de Daniel, pastor? Ô pastora, ô pastor, ô bispo, bispa, apóstolo, apóstola. Tem apóstolo? Deve ter, não sei. Você conhece o livro de Apocalipse? Claro que não. Claro que você não conhece. Se você conhecesse, você não estava aí gordo. Nessas condições que foi citado nesse vídeo, gordo, explodindo. Sim, cobiçoso, ganancioso. Só pensa na oferta, só pensa no dízimo. Quanto mais dízimos e oferta para você tá bom, aí você se alegra. Mas quando você chega numa igreja que não tem muito dízimo nem muita oferta, você sai triste, cabeça baixa, cabisbaixo. Porque o que te alegra não é o Espírito Santo. O que te alegra não é o fogo do Espírito. O que te alegra é as notinhas de 100, de 50. A de 20 já não te serve mais. Ei, ovelha, cuidado com a notinha do lobo-guará. Já entrou no Brasil, né? A notinha maior do Brasil, o lobo-guará. Será que Deus quer falar alguma coisa com esse lobo? Ei, ovelhinha. Presta atenção, ovelhinha. Você é mais pecadora que seu pastor. Irmã, ovelhinha. Não é você que está dando o vinho para ele? Não é você que está dando o jatinho, a mansão? Não é você que dá o caviar? Não é? Não é você que dá os ternos de grife? Não é você? Então você é mais pecadora do que ele. Porque se você não tiver nessas condições, ele não vai estar gordo, ele vai estar magrinho como eu, como a jumentinha que está magrinha. Sabe por quê? Porque não tem provedor. Meu provedor é Deus, ele é meu patrão. Meu patrão é Deus. E se eu não estou ainda com o que eu quero, com o que eu preciso, com o que eu almejo, é porque ainda estou gorda, ainda tem um pouquinho de gordura que precisa ser arrancada, lapidada, consertada, transformada. Porque quando o filho é obediente, não tem por que você chegar e pedir nada para o pai. O próprio pai levanta, já está lá aquilo que você precisa, que você necessita. O desejo do seu coração, ele concede. Ele concede. Então, meu irmão, reflita. Reflita em que condições você está. Se você está no mesmo patamar do seu pastor, o pastor gordo, que está citado tudo que está escrito e falado nesse vídeo. Se você não compreendeu, não entendeu, volte lá 10 vezes se for preciso. Olha, essa é a primeira parte dessa mensagem, título do livro de Tito. Capítulo 1, versículo 6. Amanhã será a segunda parte, porque ele vai ficar muito longo. Se você gostou da mensagem, assine o meu canal, Eli Marie. Marie com 2 R e Y e Eli com 2 L e Y. Lá você vai encontrar todos os dias uma linda mensagem. Uma mensagem de salvação, de transformação, de libertação. Porque todas essas mensagens são reveladas da Bíblia. E tá lá o livro, o capítulo e o título para você. Tudo confirmado na palavra.
E por hoje é só.